Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Bom Versículo. Meu nome é Shelton Alencar. Já convido você para se inscrever, compartilhar, comentar aqui. Será uma grande honra compartilhar a palavra de Deus com você mais uma vez. E a pergunta é: qual que é a relação entre o pecado com o sofrimento? Certa vez eu fui internado no hospital por conta de um cálculo renal. O cálculo travou entre o rim e a bexiga e me fez com que eu ficasse prostrado, parado durante 27 dias. Eu tive várias e várias experiências extraordinárias com Deus naquele momento. Uma dessas experiências é o que eu quero compartilhar com você hoje. No meio daquela tribulação, eu consegui mais observar as pessoas do que me observar. Então eu pude dar ouvido a várias histórias e essa história eu quero compartilhar com você. Eu conheci um homem que estava enfrentando uma dificuldade, uma bactéria dentro do organismo dele que estava resistindo a qualquer tentativa médica e há muitos anos ele estava naquela situação. Em conversa com ele, ele me falou: eu sei por que eu tô aqui. Há muito tempo atrás eu abandonei a minha família, abandonei meus filhos e eu não poderia ter feito isso e Deus está me culpando. Ele perguntou o que eu achava daquilo. E a resposta confortante que eu poderia dar para ele era que aquilo ali não era uma punição de Deus. Mas eu tive que ser honesto com ele. Eu disse que eu não sabia. Talvez fosse um juízo de Deus verdadeiramente e também talvez não fosse. Eu não conseguiria sondar exatamente os pensamentos de Deus a respeito daquele homem. Então eu não sabia por que ele estava sofrendo daquele jeito. De qualquer forma, eu pude perceber a culpa que aquele homem levava dentro de si, carregava em suas costas um grande jugo, e ali a gente conversou sobre a misericórdia de Deus. E essa culpa que esse homem estava levando, esse jugo que ele estava carregando, é semelhante a muitas e muitas pessoas que vivem em aflições. A própria Bíblia tem uma pergunta dos discípulos relacionada à questão de culpa. Em João 9, a gente vê a história de um homem que foi abordado por Jesus. Jesus caminhando, viu um cego de nascença. E os discípulos perguntaram: mestre, quem errou? Foi os seus pais para que ele nascesse cego assim? E Jesus respondeu: nem ele, nem os seus pais pecaram. Mas essa enfermidade veio para a glória de Deus, para que se manifestasse a glória de Deus na vida dele. E certamente tinha uma base dessa hipótese dos discípulos, para ele estar pensando que foi alguma outra pessoa que fez com que ele nascesse daquela forma. A Bíblia tem também passagens dessa forma. Um exemplo disso foi quando Deus puniu Miriam, irmã de Moisés, por questionar a Deus pelo fato de Moisés ser o porta-voz de Deus. Um outro exemplo claro foi quando Deus puniu o filho de Betseba, o primeiro filho de Betseba, com Davi, por conta do pecado de Davi. Vamos recordar também a história de Jó. Era um homem totalmente inocente e foi afligido severamente por Deus. Então a pergunta dos discípulos referente àquele cego foi bem clara: ou ele pecou ou os pais pecaram, relacionando totalmente a cegueira do homem ao pecado. E como eu acabei de falar, o livro de Jó vai contrário a essa conclusão dos discípulos. Então nunca devemos chegar à conclusão de que uma aflição, de que um período ruim que uma pessoa esteja passando é exatamente por conta do pecado. Essa história do homem cego de nascença é uma prova disso. Nosso Senhor Jesus Cristo respondeu de uma forma bem clara, de uma forma negativa, dizendo que a cegueira daquele homem não tinha nada a ver com o pecado, nem dele e nem do pai dele. Jesus assegurou que aquela deficiência não era porque Deus estava punindo aquele homem. Havia outra razão. E por haver outra razão nesse caso, também pode haver outras razões para que Deus nos chame para suportar a dor, suportar a dificuldade, suportar as aflições. E o que Jesus quis dizer quando falou que era para glorificar, para que o nome de Deus seja glorificado, para que se manifestasse a glória de Deus através daquela doença? Simplificando, Jesus disse que o homem nasceu cego para que ele pudesse curar ele no momento certo, dando um grande testemunho naquele momento. Quando sofremos, devemos saber que Deus está com a gente, que Deus não nos desampara e que Ele trabalha através do sofrimento. Ele trabalha através das aflições para que a glória de Deus se manifeste cada vez mais em nossas vidas. Eu sei que é difícil a gente passar por dificuldades. Eu sei que é difícil a gente passar por momentos prolongados de sofrimento, mas a nossa dificuldade é totalmente aliviada quando Jesus chega com o conforto, quando chega com a solução. Essa é a palavra que eu tenho para você. Deus abençoe sua vida. E se você está passando por alguma dificuldade, tenha fé. Não necessariamente que seja por algo que você fez, mas tenha a certeza disso, que essa dificuldade é para a glória de Deus. Deus está te moldando, Deus está fortalecendo seus músculos espirituais e Ele vai fazer de você um grande homem, uma grande mulher, mais forte do que nunca. Confie em Deus e compartilhe essa palavra com alguém.